Bem-vindo a todas e todos ao primeiro curso da Academia ABC2, Fundamentos da Vida Intelectual. Esse módulo 0, pessoal, é um módulo introdutório para vocês que já estão aqui se cadastrando, fazendo a matrícula no nosso curso. E a gente colocou alguns vídeos fundacionais que dão um panorama do que significa o curso, de como utilizar melhor os seus elementos, como ele está organizado. Também algumas leituras fundamentais que nós consideramos como basilares para muito do que a gente pensa e entende da nossa visão mais ampla para a ideia de intelectualidade. Como vocês vão perceber ao longo de todos os módulos, intelectualidade, no modo que nós tratamos aqui, não é, de modo algum, algo árido, frio, um exercício somente de acadêmicos, de uma elite, de uma minoria. Mas nós entendemos que todo o ser humano, parte do que significa ser humano, é desenvolver as nossas capacidades de conhecer. Conhecer o mundo, conhecer a nós mesmos e conhecer a Deus. Então, nessa aula introdutória, eu vou abrir para vocês um pouco qual é a nossa visão, as nossas intenções, e algumas das perguntas guias que a gente espera instigar, em alguma medida responder ao longo desse curso. Bem? Então vamos lá, vamos começar com o velho e grande Aristóteles. Todos os seres humanos, por natureza, desejam o conhecer. Assim Aristóteles abre a sua metafísica, que talvez esteja aí entre alguma das obras mais influentes na história da humanidade. É uma obra que se ramificou e teve importância em diversas áreas, em diversas épocas, e até hoje impacta o modo que as pessoas estudam, interpretam, etc. É interessante, de novo, que Aristóteles reforça isso, que todas as pessoas, por natureza, desejam conhecer. Né? Por natureza, Aristóteles quer dizer que as pessoas não precisam aprender a querer conhecer. Ninguém precisa ser ensinado. É algo que a gente nasce. A gente vem imbuído com esse desejo de descobrir o mundo. Todo mundo que tem filho, é pequeno ou conviveu com crianças, já viu nelas essa sede de curiosidade, né? Seja de encostar as coisas, pegar os objetos e pôr na boca. Quando começa a desenvolver a linguagem, tem a famosa fase do porquê, porquê, porquê. E isso parece que é imbuído na natureza humana. Essa vontade, esse deslumbre de conhecer o mundo. Agora, dito isso de maneira muito introdutória, algumas inquietações são próprias para o nosso século, para a nossa época, em relação ao conhecimento. Por exemplo, a gente vê uma cultura, pelo menos, cultura tanto ocidental quanto oriental, a gente percebe, né, como que os orientais também têm essa sede pelo diploma, como que a nossa sociedade pedagogicamente é organizada em volta dos cursinhos para te ensinar a fazer uma prova, e parece para muitas pessoas que o conhecimento é algo instrumental. Elas não estão na escola ou não estão estudando por amor ou pela importância do saber em si, mas porque aquilo é um instrumento para você passar na universidade, para ter um diploma, para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, o conhecimento parece que na nossa sociedade contemporânea está a serviço de outras coisas. E foi se perdendo ou se perde a importância essencial e intrínseca que o conhecer tem. Outra coisa, a gente falou aqui sobre conhecer a realidade, conhecer a verdade. Mas nós vivemos um tempo em que o desprezo à verdade se tornou a moeda comum. A gente vê tanto das pessoas ou dos grupos que divulgam notícias falsas, as famosas fake news propositalmente, quanto grande parte das pessoas que não se atém ou tem preguiça ou acha que é inútil quando vem uma mensagem, uma notícia por celular, ter que checar. Quantas pessoas acreditam prima facie nas notícias que vêm aí no WhatsApp, etc e tal, e como isso polui o ambiente de conhecimento. Como a gente não sabe mais quando chega uma notícia se ela pode ser confiada ou não.
Ainda outro fator importante da nossa sociedade contemporânea é aquilo que eu chamo de tedização do conhecimento. Acho que talvez a grande maioria de vocês aí, né, já tenha ouvido falar dos famosos TEDs, que são essa plataforma incrível, né, de pequenas palestras, ou com especialistas, ou com pessoas importantes no seu ramo, que procuram falar de um assunto em 15 minutos. E é interessante que isso virou quase um padrão de pessoas que querem saber por um assunto, elas procuram um TED. Mas, gente, eu assisto vários TEDs. Agora, o ponto é que isso reflete uma cultura de pessoas que acreditam que é possível você aprender ou conhecer um assunto em 15 minutos. Né? Como se fosse suficiente uma pílula para você ter sua visão transformada, para eu compreender o assunto. Eu não preciso gastar horas e dias estudando. Basta eu ir lá, clicar num TED, ou ouvir um vídeo do YouTube com velocidade 2 vezes, ou receber um áudio via Telegram, via WhatsApp, que vai me informar e pronto, sei aquilo. Então vai criando uma cultura de pessoas que têm aversão àquelas práticas mais desgastantes, mais cansativas, que exigem mais da gente, como abrir um livro, ler ele inteiro, fazer marcações, anotar, lutar com aquele argumento do autor, voltar quando você parece que um argumento não segue do outro. Né? Então, um afastamento desse tipo de prática intelectual também. A questão que a gente precisa lidar é a questão que, dentro do ambiente cristão, igrejas e certos setores, principalmente do evangelicalismo, existe uma forte tendência anti-intelectual. Né? A gente vai ter tempo no curso para discutir as raízes disso, como em meados do século XIX, início do século XX, certos movimentos aprofundaram essa tendência, mas a realidade é que certos setores da igreja desprezam o conhecimento, como se ele fosse um tipo de concorrência à fé. Né? E até mesmo se opõem à ideia de que a ciência, a filosofia podem contribuir, muitas vezes instigando as pessoas a se afastarem, como se fosse um domínio secular contra a vida da fé, contra a vida da igreja. Né? Então, esse é um problema que a gente precisa, de algum modo, endereçar, responder e explicar o outro lado da moeda. Então, por isso, 2 pontos fundamentais que esse curso tem que lidar. Tá bom? A gente precisa, de um lado, de uma apropriada geometria intelectual. Como assim, Marcelo? Então pense, um lugar ou um espaço onde a busca pelo conhecimento e a proporção adequada do apetite da produção, transmissão e aplicação do conhecimento dentro da vida ampla cultural e da vida da igreja. Geometria é uma metáfora boa porque todos nós ocupamos um certo espaço de sentido, onde as diversas atividades que a gente realiza, a gente tem que comer, dormir, escovar o dente, cuidar de algumas pessoas, cuidar de pai, de filho, de irmão, ir para o trabalho, limpar a casa, ir para o Netflix, tempo de lazer, né? E a gente tem um certo espaço no qual a gente organiza essas diversas tarefas práticas que ocupam a nossa vida. A questão é, nós precisamos de uma geometria onde a vida intelectual ocupe um espaço importante. Além do mais, uma geometria adequada não é simplesmente as várias atividades, mas as relações, as distâncias, as proporções adequadas também são fundamentais. Claro, porque algumas atividades são mais valiosas e importantes do que outras. Então, uma adequada geometria intelectual vai nos responder o lugar, o papel e a relação que a vida intelectual tem com todas as demais esferas da vida. Mas, além disso, a gente precisa cultivar o caráter intelectual. E, amigas, amigos, vocês vão perceber que essa ideia, esse conceito de caráter intelectual, ele vai pervadir o nosso curso inteiro. Ele traz a ideia de que nós, enquanto conhecedores, nós precisamos não apenas coletar informações, acumular
um conhecimento, como assim, vou ler vários livros, vou assistir várias palestras, então vou acumular diversos níveis de informação. Não é isso. Mas nós precisamos das virtudes intelectuais incubadas, que resultam em apetites intelectuais propriamente direcionados, apontados. Habilidades epistêmicas desenvolvidas e disposições de pensamento treinados. Então, deixa eu trazer um pouco mais essa ideia para vocês, porque ela é muito importante aqui. Essa ideia de caráter intelectual, ela começou a se tornar presente na discussão acadêmica no início dos anos 2000. Um autor muito responsável por isso foi o Ron Richard, que escreveu um livro aí, a capa dele para vocês, Caráter Intelectual. Ron Richard, professor da Escola de Educação de Harvard, os grandes pedagogos aí do mundo, e ele começou a lançar essa reflexão de como que a pedagogia tinha que dar conta desse conceito. Mas é claro, para muitos de nós, isso soa estranho, porque quando a gente fala de caráter, normalmente isso está conectado à nossa vida moral, aos nossos traços éticos, né? Não à vida do pensamento. Mas olha só que interessante, como isso a gente pode dar uns passos para compreender melhor esse conceito. Tem um outro livro, bem recente, de 2019, que está aí, o Intelligence Trap, a armadilha da inteligência, que traz alguns dados muito curiosos. Por exemplo, a maioria das pessoas cresceu ouvindo, como eu, que o grande medidor de inteligência é o QI, né? Aquele teste que as pessoas fazem baseado em várias questões lógicas, de raciocínio lógico, que medem o seu QI, o seu coeficiente de inteligência. Mas esse livro mostra vários estudos que apontam que pessoas com alto QI muitas vezes fracassam na vida profissional, têm poucas habilidades para executarem tarefas, inclusive acadêmicas. Olha só que interessante. E mais do que isso, e daí o título do livro, da Armadilha da Inteligência, mostra estudos de que pessoas com alto QI têm mais chance de cometer erros e acreditar em coisas absurdas, acreditar em mentiras, por exemplo, do que pessoas com QI na média. Olha só, pessoas com alto QI têm mais chance de acreditar em absurdos, né? Então, isso mostra que algumas das ideias tradicionais de medidores de inteligência são fracas e insuficientes. Pense por esse lado. Quando a gente vai descrever alguém que é inteligente, a nossa linguagem muitas vezes é caractológica, usa termos relacionados a caráter. Então pensa aí numa menina, por exemplo, que é curiosa, que é ávida por novos ensinos. Quando ela vê uma pessoa que vai compartilhar uma ideia, ela é ávida por ouvir, por novos caminhos de descoberta. Né? Ela ama por isso aprender novas coisas. Você vê, né, coisas diferentes captam a imaginação e o coração dela. Mas ela também, você descreve ela como mente aberta, uma capacidade de ouvir com cuidado e afeto pessoas que têm opiniões diferentes da dela, que pensam sobre questões das mais variadas a partir de outros paradigmas. Ela é disposta a ouvir, e ouvir com generosidade, acolher o que aquelas pessoas dizem, e por isso ela aprende mais, né? Mas ela também é, a gente pode chamar, inquisitiva. A ideia é que ela se lança em projetos intelectuais, né? Porque tem muita gente que é curiosa, mas essa curiosidade não gera um ato, uma atividade de aprender de fato. Mas ela não. Ela tem a curiosidade, mas ela vai lá, assiste o documentário, ou presta atenção na aula, ou lê os livros, faz uma pesquisa na internet, porque para ela não basta o desperte, o encanto inicial do assunto. Ela quer realmente aprender aquilo. Ela tem uma postura humilde, intelectualmente, ela reconhece que tem muita coisa que ela não sabe, por isso ela tem que dar atenção a outras vozes. Ela sabe formular boas perguntas. Você já viu que ela... Nossa, que pergunta boa que ela faz. A habilidade de discernir teses, discernir o coração do argumento de um autor. Tem pessoa, né, que vai falar de um livro, fala, esse livro fala de tal coisa. Em 2 frases ela resume o livro e fala, meu, como ela consegue fazer isso? E a ideia também de perseverar, por exemplo, em atividades intelectuais. Isso é fundamental. Quem nunca teve aquela experiência de
fazer um exercício matemático difícil e você não consegue e daí você já desiste, né? Desiste de início. Ou quando você pegar um livro que é mais denso, de autores mais complexos do que você está habituado, sabe, 2 páginas, você já desencana. Essa garota, do nosso exemplo, não. Ela tem a mesma dificuldade que todos nós, mas ela persevera, ela luta com aquilo, ela vai pra frente, volta no argumento, tira dúvidas com outras pessoas e persevera na vida da mente. Então, todos esses termos, eles apontam para a ideia fundamental de caráter intelectual, que são essas disposições arraigadas, enraizadas no ser, que a gente não nasce da noite para o dia, que precisam ser cultivadas, treinadas, tornam a pessoa uma conhecedora melhor, com atos epistêmicos mais louváveis, com disposições de pensamento que a levam para mais perto da verdade. Uma pessoa que apresenta aquelas diversas características, virtudes da lista anterior, ela com certeza tem mais chance de conhecer a verdade do que pessoas que não têm. Ela conhece mais a realidade, o mundo e a verdade. Com isso dito, meus amigos, esse curso é um grande convite para todas as pessoas de qualquer orientação acadêmica, política, religiosa. Todas as pessoas são convidadas, né? Ou sem religião, ou em cima do muro, mas para compreender a economia da vida intelectual, a geometria da vida intelectual, o que significa formar um caráter intelectual. Agora, embora eu disse que é um convite para pessoas de todas as orientações, religiosas, sem religião, é claro que quando nós falamos de virtudes, né? Quando nós falamos de caráter, valores, esses termos eles sempre adquirem diferentes significados dependendo da orientação, do paradigma, da ontologia ou da cosmovisão que organiza o seu pensamento. E esse curso nosso tem uma clara cosmovisão, orientação cristã, como pano de fundo e chave de orientação fundamental para a forma que a gente lê e interpreta a realidade. Agora veja que interessante, né? Porque, embora, como eu disse agora há pouco, a recente história evangélica fundamentalista mostrar uma forte tendência anti-intelectual, nós cremos que no centro da vida cristã existe um forte e poderoso impulso à vida intelectual, a conhecer o mundo e seus processos, a compreender os seres humanos e suas comunidades, e seus dilemas, e suas histórias, as suas memórias, a olhar e interpretar a história e cultura e todos os demais domínios que constituem a existência. Afinal de contas, embora na teologia cristã o Deus Criador seja distinto da sua criação, conhecer a Deus é sempre também conhecer as suas obras. Então, esse curso é um grande convite a todos. Dito isso, quero deixar aqui para vocês 5 questões-chave, tá bom? Importantes aí para serem pensadas. Primeiro, por que conhecer é importante? Por mais que seja óbvio, por quê? Por que conhecer é tão importante para a vida? 2. Que tipo de conhecimento é importante? Alguém pode falar, todo tipo de conhecimento é importante, mas com certeza você concorda que abrir aí simplesmente um dicionário e ficar decorando palavras sem sentido, talvez acrescente pouco à vida, né? Tem alguns conhecimentos que são mais valorosos que outros. Como a gente mede isso? Terceiro, o que significa conhecer a Deus? Que tipo especial e único de conhecimento é esse? O que significa, para parafrasear o oráculo de Delfos, conhecer a si mesmo? O que é esse tipo de olhar que nós desenvolvemos ao longo da vida para nós, compreendendo as nossas memórias, os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos valores, esse tipo de integridade que a gente procura com a gente mesmo, o que é conhecer a si mesmo? Por fim, por que nós falhamos tanto em conhecer? Porque a gente procrastina tanto? Porque a gente tem dificuldade de concentrar? Porque existem coisas que... há tantos conflitos de conhecimento, né? Ver 2 pessoas que têm uma certeza de uma coisa, a outra tem certeza do oposto dela. Por que será que essas coisas acontecem? O que nos leva
a esses conflitos de visões de mundo? Sim, meus amigos. A tarefa intelectual, por fim, não é uma coisa dos nerds, dos CDFs, não tem a ver com ler um monte de livro, de postar no seu Facebook e Instagram que você leu X livros nesse ano, não. Mas tem a ver com ser um humano responsável. Tem a ver com o tipo de gente que nós estamos nos tornando, com o mundo que nós estamos construindo e com Deus a quem nós adoramos. Quero aqui ler finalmente com vocês mais um trechinho do velho Aristóteles. Mesmo livro A Metafísica, quando ele diz o seguinte: é por força de seu maravilhamento que os seres humanos começam agora a filosofar. E originalmente começaram a filosofar, maravilhando-se primeiro ante perplexidades óbvias, em seguida por um processo gradual, levantando questões também acerca das grandes matérias, por exemplo, a respeito das mutações da Lua e do Sol, a respeito dos astros e a respeito da origem do universo. Ora, aquele que se maravilha e está perplexo, sente que é ignorante, de modo que, num certo sentido, o amante dos mitos é um amante da sabedoria. No grego, é um filósofo, né? Philos, amante, Sofia, sabedoria. Então, de novo, de modo que, num certo sentido, o amante dos mitos, e mito no sentido aristotélico, de conhecer a origem das coisas, é um amante da sabedoria, um filósofo, uma vez que os mitos são compostos de maravilhas. Portanto, se foi para escapar à ignorância que se estudou filosofia, é evidente que se buscou a ciência ou entendimento por amor ao conhecimento e não visando qualquer utilidade prática. E assim, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo ao primeiro curso da Academia BC2, Fundamentos da Vida Intelectual.